expectativa da igreja agora é sobre o que acontecerá após a morte do Papa Francisco. Já 266 papas morreram, mas nunca tinha havido antes uma expectativa tão grande sobre se haverá uma sucessão do Papa Francisco ou se este seria, segundo a profecia de São Malaquias do século XVI, seria o último dos papas e seria o fim da religião romana, do Império Romano. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Meus queridos, não há sombra de dúvida de que nas profecias do livro de Apocalipse, diga-se de passagem, os estudiosos dizem que Apocalipse, tendo sido o último livro a ser canonizado, ele não era aceito pelos próprios papas, mas depois ele foi incluso no cânon sagrado, teria sido uma cópia do Apocalipse de Pedro e do livro de Enoque. Não é esse o meu assunto, porém, digo eu, o que está em Apocalipse mostra, evidentemente, que a Igreja Católica, quando se trata de religião, quando se trata de fé e de cristianismo, ela é a religião realmente envolvida com as profecias do Apocalipse. Não tem outra mais envolvidas do que ela. Quando se fala de uma prostituta montada em uma besta, que tem o nome de Babilônia, e Babilônia significa confusão. E a confusão a gente sabe que veio da Torre de Babel. E a gente sabe que lá de Babel vieram as religiões. A partir da Babilônia, a gente sabe sobre o Egito, sobre o grego, sobre Pérsia, sobre eles, os romanos, sobre as diversas crenças aí. Então você vai ver que a Babilônia, realmente, ela está inclusa em uma grande religião que abrange outras religiões. Essa é uma realidade que não dá para fugir, não dá para escapar. Então o que acontece? A profecia de São Malaquias, do século XVI, dizia que o último dos papas seria Pedro Romano, e que seria um período em que ele seria pastor da igreja, que com grande tribulação ele estaria pastoreando a igreja, e seria o fim dessa igreja. Os destinos da Igreja Católica é uma expectativa real para as pessoas nos dias de hoje. Se o Papa que assumir agora o pontificado, se ele tiver o nome de Pedro Romano, tem 99% de chances de ser o falso profeta, segundo as profecias. Há uma profecia que haverá essa perseguição à Igreja Católica, e quero que vocês notem que desde o Papa anterior houve muitas mudanças na Igreja. O poder foi passado dos cardeais para o povo. O povo começou a tomar bastante decisões. Nós vemos aí uma queda muito grande na Igreja. E a Bíblia diz que a grande Babilônia, a mãe das prostituições, ela vai cair. E os comerciantes vão chorar. A gente sabe, nós sabemos, assim como o Papa, ele é rei no Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo. E ele está, segundo a profecia, erigido no meio de 7 colinas. Na profecia são 7 montes, 7 cabeças. E Roma é a cidade das 7 colinas. E o Papa está lá. E nós sabemos que o que é prostituição para Deus são deuses colocados no lugar do Criador. Aí torna-se iniquidade. Nós sabemos que a cadeira do Papa havia a inscrição: tu és o vicário, tu és como o Messias, tu és outro Deus na terra. Foi isso que fez com que Martim Lutero não quisesse atender mais ao Papa, escreveu 97 teses e pôs no castelo de Westminster, na Alemanha, porque via esse poderio nas mãos de um homem. Para Deus, a maior prostituição é essa, é colocar homens no lugar do Criador. E, então, quando as igrejas elas têm
seja... Ah, lá é a Basílica de São Pedro. São Pedro foi o primeiro Papa. Pedro nunca foi Papa, ele foi morto em Roma de cabeça para baixo, não é? Mas aí é o seguinte, quando as igrejas, como a Igreja Católica, ela teve para si todas as divindades dos impérios ali, todo tipo de deuses, isso para Deus é a prostituição. A mãe das prostituições é a religião que consegue agregar o maior número de deuses. Não foi o que fez Salomão também? Salomão fez 1000 altares para deuses, e por mais que ele dissesse que servia ao Criador, ele estava cometendo a prostituição espiritual. É tanto que ele escreveu as Goécia ou Goétia, Clavículas e Pequena Chave de Salomão, que são grimórios que ajudam, ensinam na invocação de demônios, exorcismos e tentar se livrar de demônios, né? Então, 126 cardeais irão naturalmente escolher o novo sucessor para o Papa Francisco. As pessoas estão aguardando. Em 753 a.C., aconteceu foi a fundação de Roma, em 21 de abril. 21 de abril, a mesma data da morte do Papa Francisco. Existe aí algo a respeito? Eu digo o seguinte, coisas estão acontecendo referentes a cumprimento de profecias. O próprio Nostradamus, várias de seus vaticínios, várias profecias se cumpriram. As Escrituras têm profecias que se cumpriram até Cristo, e há profecias que ainda hão de se cumprir. Se foram homens, se foram descendentes de Nimrod, homens que com a ajuda de Satanás prepararam vaticínios, coisas que viessem a se cumprir depois para que se acreditassem em algum tipo de fé, ou se podemos acreditar e crer que houve profetas do Criador na Ásia, que eles profetizaram e que o Messias também falou, e que profecias se cumpriram, com certeza. Há muitas coisas que estão se cumprindo hoje no livro de Apocalipse. Então, pode estar certo. Quando a profecia fala sobre uma besta no meio das águas, as águas são pessoas e é uma multidão de gente. Quando diz que ela deu do cálice, deu de beber do cálice às nações da prostituição, é a sua doutrina misturada com tantos maridos, tantos deuses que não é o Cristo Messias. Quando fala que ela é prostituta, porque a prostituta ela trabalha por dinheiro. Essas igrejas elas sempre trabalharam por dinheiro, se tirar o dinheiro acaba. E ela é a mãe das prostituições e tem as filhas. Nós sabemos que a igreja evangélica que está aí, ela não é aquela do Messias. A igreja do Messias existe. A igreja fiel existe. Coluna e firmeza da verdade, povo zeloso e de boas obras existem. Mas não são essas denominações prostituídas com esses mercenários que estão chamando esses lobos para ficarem arrancando o dinheiro das pessoas. Isso aí são as filhas da prostituta, da grande Babilônia. São as filhas da prostituição que têm causado a ira do Criador. Então, se vai vir um sucessor, se não vai vir um sucessor, eu acredito que profecias estão se cumprindo. Estava vendo um vídeo muito interessante de alguém que muito pesquisa, que é o Tiago Lima. Sou inscrito no canal do Tiago Lima. E eu quero que você veja uma parte desse vídeo. Vou deixar o vídeo completo na descrição desse vídeo. Quero que você examine. As profecias sobre a grande Babilônia, sobre a mãe das prostituições, eu sempre pesquisei desde 16 anos de idade. Comecei lendo Armando Chaves Cohen sobre as bestas do Apocalipse, li Severino Pedro da Silva, li Antônio Gilberto, li Vimalgo, Chamada da Meia-Noite, o jornal Chamada da Meia-Noite, li diversos escritores, Henry Winkler, Bancroft, muitos escritores. Você nem imagina a quantidade. Eu sempre fui fascinado pelo livro de Apocalipse. Só que é muita coisa. Eu asseguro que é bom você pesquisar, você estudar, porque não é tudo redondinho. Alguém diz é assim, é assado, mas há muita coisa que pesquisar. Uma coisa é certa: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é imundo, continue na imundície. Quem é santo, seja santificado ainda. Os dias se abreviam. O tempo é muito rápido.
A vida voa. Fiquemos na presença do Pai. O melhor lugar e mais seguro é a direção e a presença de Deus. Um abraço em todos. Reflita nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Confirmação da morte do Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ele que morreu aos 88 anos. Morre Papa Francisco aos 88 anos. Estaríamos diante do início da profecia do oitavo rei, descrita em Apocalipse pelo profeta João. É curioso observar a numerologia, pois o número 8 é um número cabalístico. Na maçonaria, ele significa a serpente enroscadiça, algo que não tem início e não tem fim, representando a eternidade. A serpente é um símbolo que subliminarmente representa o próprio Vaticano. E não é à toa que o próprio Cristo, quando se desentendia com os próprios líderes religiosos da época, os chamavam de descendência da serpente, raça de víboras. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que nos mostra que estamos diante de algo que nunca vimos, um grande engano que poucos têm os olhos abertos para conseguir enxergar, e faz com que nós estejamos muito próximos de ver o início da profecia do oitavo rei. Tal profecia, descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 17, e que faz com que nós possamos enxergar e somar ainda mais com todo o conhecimento que estamos tendo, principalmente ao longo dos últimos anos, com o que estamos vendo diante dos acontecimentos atuais, para confirmarmos que cada vez mais estamos vivendo o fim dos tempos. 3 datas importantes. 11 de fevereiro de 1929 foi a data em que foi assinado o Tratado de Latrão, onde o Vaticano tornou-se um Estado independente de Roma. O Vaticano tornou-se um país. O país mais rico do mundo e o menor país do mundo. Nesse momento, nós temos a data de 11 de fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI, curiosamente, renunciou. Nesse mesmo dia, um raio cai exatamente em cima da Basílica de São Pedro, o principal templo ali da estrutura do Vaticano. E na sequência, 11 de fevereiro de 2025, Papa Francisco anuncia que está com uma bronquite. Agora, ele que teve uma noite tranquila. Lembrando que ontem à tarde, aqui no Brasil, tivemos já uma informação de uma piora no estado de saúde do Papa Francisco. O boletim médico, inclusive, informava que ele teve de passar por transfusões de sangue. Curiosamente, as datas começam a nos dizer informações intrigantes e interessantes. E nesse momento é anunciado que Papa Francisco perde a sua vida. Eu não vou nem entrar em detalhes se realmente ele faleceu após o período de Quaresma católico, após o período da Páscoa. Mas, hoje, eles anunciaram, enfim, essa informação. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. As Escrituras, quando olhamos para Apocalipse 17, falam, entre parábolas, as visões do profeta João. 7 montes, a prostituta, que é vestida de vermelho, sentada sobre águas. O que será que significa tudo isso e o que tem a ver com o próprio Papa Francisco? Aqui nós estamos vendo Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças. Ele falou comigo dizendo: vem, eu vou lhe mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O livro de Apocalipse, assim como boa parte das Escrituras, inclusive as próprias parábolas ditas pelo Messias, elas falam de forma figurativa com todos nós. A grande prostituta faz referência a uma mulher que vem com o nome escrito na testa, Babilônia, a palavra confusão. Mulher representa uma religião. A prostituta representa uma religião que está assentada sobre águas,
Águas significam pessoas. Muitas águas, muitas pessoas. E por que é chamada de prostituta? Porque essa religião sobrevive por conta do dinheiro. Se tirar o dinheiro dela, ela não se sustenta. A verdadeira religião, e que muitos hoje não conseguem enxergar, pois vivemos na grande apostasia, praticamente 99% das pessoas não conhecem as Escrituras e são enganadas pela própria prostituta, a Babilônia, a confusão, a seguir o Messias ou um Cristo, na verdade, um anticristo, um falso Cristo, dentro dessa religião, acabam seguindo um grande engano. Essas pessoas vão estar ali seguindo a prostituta, muitas vezes sem nem mesmo saber, achando que aquilo é correto. Pois a verdadeira religião, pelo próprio Cristo passada, é conhecida como a noiva. Não se envolve dinheiro nela, apenas amor. Porém, muitas pessoas nem mesmo imaginam sobre essas coisas. Quando falamos de mulheres nas Escrituras, falamos de religião. O próprio Salomão, por exemplo, filho de Davi. Salomão tinha 1000 mulheres. Na verdade, Salomão tinha 1000 religiões, uma forma abstrata de se dizer que Salomão adorou a muitos outros deuses, incluindo demônios, levantou altares para Baal, para Moloque, para Astarote, entre muitos outros. Porém, a grande maioria hoje, dominada pelo próprio sistema religioso, cega, enganada pelo sistema religioso, não consegue enxergar a grande verdade descrita por aqui. Então estamos falando de uma das maiores religiões do mundo, se não a maior, a mãe de todas as abominações, que é o catolicismo romano, a mãe do grande engano que está assentada sobre muitas pessoas, com o qual os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Na mensagem, o Papa fez um apelo a todos os políticos do mundo. E levou-me o espírito ao deserto. Eu vi a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha em sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícies da sua fornicação. Isso daqui é a visão do profeta João, descrevendo, de certa forma, de uma forma abstrata, o que ele enxerga em cima do catolicismo romano. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a grande confusão, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E por que mãe? Porque ela teve filhas. O próprio protestantismo hoje saiu por Martinho Lutero de dentro do catolicismo romano e segue muitos princípios errôneos, princípios que se assemelham ao sacerdócio levítico e não ao sacerdócio de Cristo. E diante do próprio livro de Hebreus, nas Escrituras, quem segue o sacerdócio levítico não tem direito de viver o sacerdócio de Cristo. As Escrituras aqui continuam dizendo assim: o anjo olhou para o profeta João e disse: por que você se admira? Ele se admirou com a grandeza de tudo isso, com o poder, com a riqueza, e como isso pôde embebedar as pessoas, como isso pôde dominar e crescer de uma forma tão grande, enganando a muitos. E o anjo diz assim: eu te direi o mistério da mulher, da besta a qual atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta vista foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada.